Bom dia, pessoal. Chegamos aqui na cidade de Goiás, né? Também conhecida como Goiás Velho, que já foi inclusive a capital do estado de Goiás, antes de Goiânia. Entramos aqui na cidade, estamos já nos aproximando do centro histórico, que a gente já começa a ver aquilo que nos aguarda, né? As casinhas aí antigas e assim, tudo germinado, uma colada na outra, grande parte delas, com aquela cara colonial. Mais à frente ali tem um declive. Vocês podem ver à esquerda aí um prédio já branco e azul, bem característico aqui da cidade, do período mais inicial, né? Aqui nesse declive, aqui nessa pracinha, a gente dá pra ver a carinha da cidade aí, ó. Semelhante àquilo que a gente viu em Pirenópolis, só que aqui acho que é um pouco maior, porque já foi a principal cidade aqui do estado de Goiás no início da colonização e foi capital, né? Então tá aqui uma primeira visão da cidade de Goiás, ou Goiás Velho, antiga capital do estado de Goiás, cidade por onde começou a colonização do estado de Goiás há mais ou menos 300 anos atrás. Então mais pra frente, chegando lá no centro histórico, a gente mostra mais um pouco aí dessa cidade única aqui no interior do Goiás. Bom dia, pessoal. Finalmente chegamos aqui na cidade de Goiás, né, o Goiás Velho. Essa cidade aqui é uma volta no tempo, né? Nós estamos aqui numa praça central, que é conhecida como a Praça do Coreto, né? Que tem aqui vários prédios históricos ao redor que eu vou mostrar para vocês, com destaque aqui para a igreja matriz, que é a igreja de Santana. Vamos falar aqui um pouquinho da história aqui dessa cidade, né? Essa cidade ela está muito associada à história lá de Pirenópolis também. As duas foram fundadas mais ou menos na mesma época e pelo mesmo bandeirante, né? Que é o Bartolomeu Bueno, que depois da descoberta de ouro em Minas Gerais por idos de 1700, né, eles vieram aqui mais para o centro-oeste, para Goiás, né, que na época nem se chamava Goiás, atrás de ouro, e foi descoberto o ouro aqui em idos de 1721. Então vieram para cá no Rio Vermelho, que é um rio que passa por aqui, né, em volta da cidade. E aí com a descoberta desse ouro veio um afluxo para cá muito grande de bandeirantes, né, homens atrás de riqueza, muitos conflitos com os índios aqui, que eram os índios chavantes nessa região. Então esse bandeirante Bartolomeu Bueno, quando ele chegou aqui, ele criou uma vila, que foi essa cidade aqui, né, só que ela chamava Vila de Santana. E depois, com o afluxo de pessoas, foi mudando de nome, até que ela passou a se chamar Goiás. Então, na realidade, antes do estado de Goiás existir com esse nome, já existia essa cidade aqui como cidade de Goiás, né? Posteriormente, né, a cidade floresceu, né, a gente vê aqui muitos prédios da época, dos anos de 1800 e tanto, século XIX. A cidade floresceu e no início do século XX, lá em idos de 1930 e pouco, se mudou a cidade, a capital do estado de Goiás, daqui para Goiânia. E aí a cidade entrou em decadência porque 90% da população saiu daqui. Então a gente vai ver aqui ainda muitos prédios que eram antigos prédios públicos que retratam essa parte administrativa do estado de Goiás. Então, antes de falar do estado de Goiás, tem que se falar da cidade de Goiás, porque foi aqui que nasceu esse estado. Então eu vou passar aqui para vocês agora, né, para vocês terem um visual ao redor dessa praça aqui, que chama Praça do Coreto. E eu quero começar por essa igreja que está aí à frente, a igreja matriz, a igreja de Santana, que foi construída em 1743, então ela tem mais de 250 anos. E ela foi construída como um marco, e ela tem esse nome, a Igreja Matriz de Santana, justamente pela cidade, pela vila, que é aquela Vila de Santana, tá? Aqui ao redor a gente vê outras construções históricas, algumas ainda foram usadas durante bastante tempo como sede administrativa de governo. Aquela igreja que está ali à frente também é uma igreja muito antiga. E a gente olha aí esse calçamento típico lá da cidade de Paraty também, Pera das Grandes, que foram colocadas artesanalmente, né? Que retrata esse período da época. Tá aí um geral para vocês da praça. Como toda praça típica histórica, tem um coreto ali à frente. Conhecida, embaixo do coreto está ali uma sorveteria, que já está aqui há muitas décadas. E é um espaço aqui para a população hoje, né? Um espaço arborizado, cheio de história. Eu gosto de visitar esses lugares históricos, né? Que conta a história do povo, a história do Brasil e especificamente aqui a história aqui desse estado de Goiás. Então tá aqui, se alguém quer conhecer um pouquinho da história de Goiás, vem essa cidade aqui, ó, conhecida como cidade de Goiás, Goiás Velho, onde começou esse estado com a colonização portuguesa através
do bandeirante Bartolomeu Bueno em 1720 e pouquinho, tá bom? A gente vai mostrando aqui para vocês aquilo que a gente achar e julgar interessante. Vem conosco e aproveita. Bom, o visual aqui do mercado municipal, interessante, né? Com a construção do mercado municipal, onde tem várias lojas, tem essa cara aí bem antiga mesmo, né? Essa arquitetura típica colonial, tá? Ele não é da época da colonização não, ele é mais recente, mas mantiveram esse traço arquitetônico na construção aqui do mercado municipal. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente as lojinhas aí, ó. Portinhas de madeira, todas da mesma cor, no verde, tanto de um lado quanto do outro. Tá aqui, Mercado Municipal, cidade de Goiás, né, mantendo aí a história da colonização, a história do estado de Goiás, a história dessa cidade. Interessante passeio, hein? Bom, pessoal, continuamos o nosso passeio aqui pela cidade de Goiás, né? E acabamos de fazer uma visita ao Museu Cora Coralina, que é a residência da Cora Coralina, onde ela nasceu. Aqueles que porventura não sabem, Cora Coralina é sem dúvida alguma das principais poetisas brasileiras, né? Teve uma vida longa, até os 95 anos de idade, e produziu inúmeras obras literárias, 19 delas publicadas, né? Ganhou vários prêmios no Brasil e exterior. Teve seu reconhecimento aí dentro da literatura, né? Bom, continuando nossa gravação sobre a Cora Coralina, né? Que fomos interrompidos por um carro de som. Essa casa que está aqui à frente, né? A casa dela onde ela nasceu. Ela nasceu em 1889, ainda na época do Império, finalzinho do Império, nos tempos de Dom Pedro II. E ela cresceu aqui, viveu nessa casa com a família, com a mãe, né? Até 1910. Então, quando ela estava com 1910, ela conheceu o marido dela, com quem ela viveu até 1934, indo para São Paulo. Ele morre, ela fica com os filhos em São Paulo até 1950. Em 1950 ela regressa para essa casa, já com mais de 60 anos,
e vive aqui até o final da sua vida, aos 95 anos. E quando ela regressa para essa casa, ela vai desenvolver uma atividade econômica que ela vai ser doceira, ela vai fazer doces cristalizados, né? E a gente visitou aí dentro, vimos a cozinha, ó, os espaços da casa, que estão todos preservados da época da velhice dela. E aí chama a atenção que naquela, ali à frente, né? Vocês podem ver, tem ali um boneco, né? De argila, que representa a Cora Coralina, e aquele ali é o quarto dela, onde ela nasceu, cresceu e depois viveu na velhice, né? Na idade mais avançada. E contam aqui, ó, as pessoas que ela passava muito tempo ali naquela janela. Então tá aqui, duas coisas que eu aprendi hoje com essa visita, né? Primeiro, que uma pessoa, para ser genial, deixar sua marca, produzir, deixar coisas para a posteridade, não precisa ter instrução. Estudou até a terceira série primária só e foi, sem dúvida alguma, uma das principais, se não a principal poetisa brasileira, né? Segundo, é que uma mulher aqui do interior do Goiás, de talento inquestionável, recebeu títulos internacionais, doutor honoris causa de universidades, mas não conseguiu chegar a ter um assento na Academia Brasileira de Letras porque perdeu a eleição para o Sarney. A gente verifica que mesmo na literatura, nas artes, como prevalecem as questões políticas, né? Então tá aqui, esse é o nosso registro do Museu Cora Coralina e dessa experiência muito gratificante, conhecer um pouco mais da história dessa mulher que deixou a sua marca, né? Deixou a sua marca, a sua obra para as próximas gerações. E tá aí a recomendação, recomendo quem puder ler e gosta de ler, procurar os livros de Cora Coralina. Inclusive tem contos, o último conto dela, que é o terceiro livro dela de contos, fala da sua autobiografia. Vou até ler esse livro. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui à direita, esse prédio em tom creme com marrom em volta das janelas e das portas, é um outro museu, né? Inclusive gratuito. O Museu da Cora Coralina paga R$10 por pessoa para manutenção. Esse museu aqui, ele explica e conta a história do processo de ter transformado essa cidade aqui, a cidade de Goiás, em patrimônio histórico mundial. Isso aconteceu em 2001. Então, há 20 anos atrás, essa cidade foi tombada como patrimônio histórico mundial, e isso se deve ao trabalho árduo e incansável de uma moradora daqui, que a gente teve a oportunidade de conhecer a foto dela lá, uma senhora idosa que faleceu há poucos meses atrás. Então tá aqui, um pouquinho da história da cidade de Goiás e seus ilustres moradores e seus ilustres filhos.